Olá, eu sou Mariana Rodrigues. Nós estamos aqui para mais uma aula de artes. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo lá da aula passada. Vocês lembram aí o que a gente estudou na aula passada? Estão ainda recordando o que a gente estudou? Será que você lembra realmente o que você estudou na aula passada? Se você não lembra, pega logo o seu material didático, o seu livro e abre lá na unidade 3 e procura por instalação. E a gente vai aprender hoje mais 2 tipos de arte que você pode fazer no meio urbano. É um tipo de arte que você pode fazer em espaços abertos, não é isso? Para iniciar, nós vamos começar com a famosa instalação. Aí eu pergunto para você, o que é uma instalação? Aí você pode me dizer, tia, uma instalação é quando você pega e monta alguma coisa, quando você pega um fio de energia e você coloca para ligar uma lâmpada, um ventilador ou uma TV. Será que uma instalação é isso? Observando essa imagem aqui de fundo, você já consegue pelo menos pensar aí consigo mesmo o que é uma instalação? Nós temos 2 tipos de instalação, é óbvio. Nós temos vários tipos de instalação. Nós temos a instalação hidráulica, que é aquela instalação que faz os canos, onde você consegue utilizar água na sua casa. É uma instalação. Tem toda uma estrutura de canos, onde passa a água e chega no chuveiro, chega na pia, chega no banheiro, chega na cozinha, chega no quintal. Isso é instalação. Nós temos também a instalação de energia elétrica, não é isso? Que é o que faz ficar claro a sala aqui onde nós estamos, a sala aí da sua casa, o seu banheiro, o seu quarto, o terraço, o seu quintal, o corredor. Então, todas essas são instalações. Mas a instalação de arte, ela tem uma diferençazinha dessas instalações que a gente já conhece. A instalação de arte, ela é uma arte que trabalha montando coisas em ambientes, sejam abertos ou fechados. Aqui nós temos basicamente, instalação montada, estruturada dentro de um espaço. Se você for observar, tem um teto aqui onde está segurando essa estrutura e aqui embaixo tem as pessoas. Mas a tia vai mostrar para vocês exatamente o que significa esse termo, né? Essa palavra instalação. Instalações artísticas são obras de arte que se utilizam necessariamente do espaço. Como assim? Para saber exatamente o que é uma instalação, nós vamos saber o que é o outro tipo de obra artística. Qual é o comum da arte? É você produzir uma obra na qual você coloca em algum lugar, como um quadro, uma escultura. Nós temos também um teatro, que é específico de um local, como propriamente a apresentação de teatro. Nós temos tudo isso, né, na arte. Só que a instalação, ela necessariamente, ou seja, ela tem que utilizar um espaço. Não somente uma parede, não somente um teto ou o chão, mas tem que usar o espaço. É como se a instalação fosse uma estrutura dentro de um espaço. Se você for fazer uma comparação, é como se o espaço fosse algum cômodo, alguma parte da sua casa, e a instalação fosse alguma coisa que está nela. Vamos supor, a sala. Se você não tiver nada na sala, é apenas um espaço. Mas se você tiver cadeiras e mesas, aí você vai ter alguma coisa colocada ali, projetada, ou seja, instalada ali. Basicamente, instalações artísticas também são assim. Só que ao invés de colocar cadeira, mesa ou alguma coisa do tipo, você faz a colocação de uma obra de arte. Aí nós vamos observar à frente aqui como é que acontece a produção e o que são realmente essas instalações. Nós temos aqui no Brasil o maior museu de arte moderna e contemporânea do mundo, que se chama Inhotim. Fica lá em Brumadinho, Minas Gerais. E esse museu, ele é como se fosse uma fazenda enorme, um sítio, uma região cheia de árvore, em que vários artistas do mundo inteiro fizeram suas obras. E aqui nós temos uma obra que basicamente é um binóculo. O que é um binóculo? Você está observando lá que existe uma estrutura que você consegue colocar o seu rosto e você observa o horizonte, ou seja, a paisagem. Aqui na direita, você pode observar que tem uma pessoa observando nesse binóculo, que não é um binóculo comum, ele é diferenciado. E aqui, como é que essa pessoa
enxerga ele por dentro. Ah, tia, mas isso não existe. Como é que você pode observar dentro de um objeto que tem todas essas partes? Na verdade, ao invés de ser um binóculo que vai focar lá em alguma coisa distante, esse daqui, que é uma instalação de arte, ele tem vários espelhos dentro. Então, quando você olha, ao invés de você ver somente o que você observa distante, você vê também o reflexo do que você está observando várias vezes. É por isso que você está observando vários desenhos, o desenho principal no centro e ele sendo refletido várias vezes aqui ao redor. Isso daqui é um exemplo de instalação artística, onde você pode observar de modo diferente. O artista foi lá, fez toda uma criação dessa obra de arte, colocou no meio da natureza para que você conseguisse observar. E olha só o resultado. Cada pessoa que observa, dependendo do dia que está observando, vai ver coisas diferentes. Pode ser que você veja um céu azul, ou um pôr do sol, ou um nascer do sol, ou um pássaro, e outra pessoa não consiga ver, porque dependendo do horário que você observa, você vai ver coisas diferentes. Olha só a possibilidade em que essa instalação pode dar para as pessoas que observam. Você pode observar de vários modos. E outra coisa, você consegue também observar a natureza de um modo bem diferente, né? Você não está focado, você tem várias coisas aqui ao redor refletidas e isso é bastante interessante e cria até um visual também muito diferente, né, do comum. Você consegue ver uma construção, parece uma fotografia, uma coisa editada com Photoshop, mas na verdade não. É só uma ilusão que o nosso olho tem através dos reflexos que a gente está vendo aí. Então, esse é um exemplo. Ah, tia, mas todas as instalações são feitas assim, para você observar uma coisa distante? Não, existem vários tipos de instalação. Inclusive essa daqui, que também é uma instalação. Eu sei que vocês vão se assustar um pouco sobre como é que isso daqui pode ser chamado de instalação ou de obra de arte. Basicamente, como eu falei para vocês, a instalação ela tem que preencher um espaço, não é isso? Então, o artista ele faz sua criação e ele preenche um espaço. Nesse caso aqui é um campo aberto, onde esse artista fez abrirem uma espécie de piscina, colocou totalmente coberta de concreto, ao invés de colocar água nessa piscina, ele colocou concreto, que é basicamente o que você usa para construir as casas. Que quando está molhado, você é mole, e quando seca, ele fica duro que nem pedra e você não consegue mais movimentar. É basicamente isso que ele utilizou. Só que, ao invés de colocar só uma piscina de concreto, o que ele fez? Durante a secagem desse concreto, ele pegou um caminhão cheio de vigas, ou seja, cheio de estruturas de ferro, e desceu essas estruturas todas dentro dessa piscina de concreto. Então, quando secou, cada viga, ou seja, cada parte de ferro dessa daqui, pegou um movimento ou ficou de um determinado jeito. Aqui você pode observar que tem umas que estão inclinadas na horizontal, outras em outro sentido também. Horizontal não, diagonal. Outros também no sentido oposto, também diagonal. E você vai observar que elas não ficam nem retas e nem rentes ao chão. Elas estão como se estivessem fazendo um movimento. Ah, tia, mas qual é a intenção da criação desse tipo de obra de arte? Preencher um espaço. A instalação ela é uma obra que preenche um espaço. Ela não é um quadro na parede, não é uma apresentação de teatro e não é uma escultura. Ela está ali para preencher o espaço e de um modo diferenciado. Imagine só, se você tivesse colocado aqui várias árvores, ia ser ótimo para o planeta, mas não seria uma instalação, porque não iria causar um estranhamento, não iria causar uma discussão sobre o que está sendo visto, as pessoas não iriam pensar qual é a função disso, por que o artista criou, qual é a intenção dele. Então, não existia uma função artística, uma intenção artística se fosse árvores. Quando você pega no meio da natureza e coloca uma piscina de concreto e enche ela de vigas de ferro, de estruturas de ferro, você já consegue construir uma coisa totalmente diferente. E cada pessoa pode ter sua percepção. Você pode tocar essa obra, como tem algumas pessoas aqui, que podem andar por essa obra, tocar essa obra, tentar entender por que o artista produziu uma obra desse tipo. Pode ser que queira representar algum sentimento que ele estivesse tendo no momento. Pode ser que ele quisesse causar uma certa
um certo medo nas pessoas, ou curiosidade nas pessoas. Então, existem vários tipos de função ou de coisas que poderiam ser realizadas através dessa obra de arte e de outras também. Agora eu pergunto para vocês, o que diferencia a instalação artística das demais obras de arte? Qual é a diferença realmente da instalação para a obra de arte da pintura, da escultura, da arquitetura e do teatro? O que vai diferenciar? Vocês chegaram a perceber qual é a diferença entre a obra de arte e instalação e as obras comuns que a gente conhece normalmente, que a gente já estudou? Será se você já sabe a diferença? Ou as diferenças? Basicamente, as diferenças são visuais. Você consegue observar que não existe mais um local próprio para a arte, não existe um museu exato para você colocar, até porque preenche um espaço. O Inhotim, ele é um museu, mas ele é um museu a céu aberto, ou seja, é uma estrutura que tem vários quilômetros. Você pode caminhar e percorrer durante o dia inteiro e observar essas obras. Mas não tem como você colocar uma tela em um espaço aberto, não tem como você colocar, basicamente, uma estrutura de pintura em um ambiente aberto. Você pode colocar uma escultura, você pode colocar até uma apresentação de teatro, mas uma tela não. Então, a diferença pode ser em relação a isso. E também em relação ao tamanho, né? Porque as obras de artes comuns, como pintura e escultura, elas têm um tamanho reduzido. Geralmente é um tamanho de uma pessoa, tem alguns metros, 2, 3, 4, 5 metros, mas não chega a ser uma estrutura como essa daqui do fundo, que parece várias paredes e uma construção de um prédio, algo do tipo. Então, existe essa diferença. Mas a principal diferença, que talvez você não tenha percebido, é que a partir da arte instalação, você pode ter a interação com a obra. Como assim interação? A interação é quando eu posso tocar a obra, quando eu posso passear por essa obra, quando eu posso caminhar sem ter que me preocupar em não tocar, em não chegar perto. As obras de arte comum, como a pintura e a escultura, quando você vai observar ela no museu, você não pode se aproximar dela e muito menos tocar. Então, você observa de longe, você muitas vezes fica tentando ver, você quer pegar, mas você não pode pegar. Já a instalação ela é feita justamente com o sentido contrário. Você tem que andar, você tem que pegar, tem que participar. Tem instalações que você pode pegar, que você pode sentir, que você pode pisar, que você pode deitar nelas. Tem vários tipos de instalação. Então, a principal diferença é basicamente a possibilidade que eu tenho de trabalhar, ou seja, de mexer, de movimentar essa obra, coisa que eu não consigo com as demais obras de arte. Ah, tia, como é que é isso? Aqui nós temos um exemplo de instalação. Essa instalação é como se fosse uma estrutura de teias ou uma espécie de, como é que eu posso dizer, túnel. Você vai observar que tem 3 pessoas. Provavelmente elas estão correndo, porque está como se fosse um vulto, né? Então, elas estão correndo, caminhando dentro desse espaço. É um túnel com um tecido meio transparente e você pode entrar. Onde é que anteriormente você conseguiria participar de uma obra assim, tocando, caminhando, observando ela bem de pertinho? Você pode chegar próximo e olhar o que tem, você pode pegar e não ter nenhum problema, porque a instalação foi feita justamente para você interagir. É como se você estivesse brincando com algum parente seu, com algum irmão seu. A interação que você tem quando você brinca, como você brinca de pique-esconde ou de alguma coisa de bola, que você tem que tocar a bola, você tem que chutar a bola, aqueles toques ali, eles são possíveis também dentro da instalação. Você pode pegar, caminhar, correr, ficar à vontade, não vai ter nenhum problema. Vejam só como é interessante, né? Você já teve a oportunidade de estar em uma instalação, de participar, de ficar no meio da instalação? Aqui em Teresina, nós temos alguns locais que fazem isso, mas, na verdade, são mais projetos de saúde do que instalação, mas tem a possibilidade. Não sei se vocês já entraram naqueles túneis que parece que é o nosso organismo por dentro, a veia, ou algum órgão como o coração, o fígado, o rim, que você observa de dentro, assim, como é que é, ou até mesmo uns parques de diversão, onde você entra e você observa uma estrutura por dentro de uma pessoa, de um animal. Basicamente, ali é um projeto de instalação também, tá?
Aí nós vamos passar para um outro tipo de instalação, que é chamada de projeção mapeada ou videomapping. Eu sei que você que está em casa e que já assistiu algumas lives com sua família, já deve ter visto que alguns artistas utilizam isso daqui para fazer o cenário, ou seja, o fundo da sua apresentação musical. O que é, então, uma projeção mapeada? Você sabe o que é uma projeção mapeada? Para iniciar, nós temos que saber o que é uma projeção. Projeção é quando eu pego uma coisa e lanço ela distante. O que é projetar? Quando você pega uma imagem, você amplia ela para que ela chegue o mais distante possível. Quando você pega uma imagem e amplia para ficar numa parede ou em alguma estrutura. É basicamente o que acontece com o data show. Lembram na sala de aula? Você coloca o data show e a imagem lá espelhada na parede. Isso é uma projeção. Eu pego uma imagem pequena e eu amplio ela em uma parede ou em uma estrutura. A projeção mapeada é basicamente isso. Como? Eu vou projetar uma imagem em uma parede ou uma estrutura. Nesse caso aqui da imagem, nós temos uma estrutura de um prédio e aqui a projeção de uma igreja. Então, essas partes luminosas aqui são uma projeção mapeada. Mapeada por quê? Porque existe toda uma construção de um mapa para poder, na hora da projeção, que você vai colocar a imagem fique exatamente onde ela deve estar. Ou seja, tem um mapa para você saber exatamente que a parte central vai ficar aqui, essa parte das pontas vai ficar ali. Então, existe todo esse mapeamento. É um estudo, um cálculo, um desenho para que não saia nada errado. Imagine só que durante uma projeção mapeada, você vai lá e amplia, ao invés disso aqui ficar no centro, isso aqui fica lá em cima no céu, não fica na parede da estrutura do prédio. Então, não houve um mapeamento. Então, o mapeamento é justamente para organizar a projeção. Para a gente fixar um pouquinho aí na cabeça, a gente vai ler o significado realmente da projeção mapeada. Ela é conhecida como projeção mapeada aqui no Brasil ou videomapping em outras regiões, e é uma técnica de projeção, ou seja, que você vai projetar alguma coisa de conteúdo audiovisual. Pode ser uma imagem ou pode ser um vídeo. Então, tem várias possibilidades de você fazer, que pode ser realizadas nas mais diversas superfícies, ou seja, eu posso utilizar a projeção num prédio, num carro, no avião ou em paredes comuns. Então, eu tenho a liberdade para fazer a projeção onde eu quiser, onde eu puder levar, tanto em ambiente fechado quanto em ambientes também abertos. Só que nos ambientes abertos só podem ser à noite. Já nos fechados pode ser de dia ou à noite, né? Só lembrando disto. Aqui nós temos um exemplo. Nós temos o prédio e, basicamente, esse prédio todo está com uma projeção mapeada. Parece até que a estrutura aqui que você está observando é pintura do prédio, mas não é. É uma projeção. Tanto essa parte, como essa parte que tem uma espécie de mata, é como se estivessem tentando camuflar, né? Estivessem tentando esconder esse prédio com algumas folhagens. E aqui nós temos as folhagens sendo refletidas, ó, se você observar. Isso é feito através de uma projeção. Você não consegue observar o projetor porque ele fica aqui atrás, provavelmente lá onde está o foco de luz. E ele fica distante e ele tem uma qualidade também muito boa para poder alcançar. Não é qualquer projetor que você pode pegar que vai chegar a esse nível aqui de imagem, não. Tem que ser um projetor grande e com a qualidade que ele possa lançar essa imagem e essa imagem fique bonita assim, ó, que você nem percebe se é uma imagem pintada ou se é uma imagem gráfica. Ó, outro exemplo. Esse exemplo aqui já é dentro, ó, é uma estrutura dentro de talvez um salão, uma coisa do tipo. E aqui nós temos uma espécie de bola, né, círculo, onde tem os desenhos, e isso também é uma projeção. Só que ao invés de ser uma projeção externa, em uma casa, em um carro, uma coisa do tipo, você tem a projeção em uma parede, em um ambiente interno. Também é possível fazer isso. Nós temos também a projeção quando ela é um pouco assim decorativa. Ela não vai preencher a totalidade. Ó, lá na outra você conseguia observar que preenchia toda a parede. Nessa daqui, ela é como se fosse fazer uma decoração, é como se fosse uma decoração luminosa. Você vê aqui a estrutura das janelas. Tem essa estrutura aqui do arco com as flores. Ó. Tem até uma mulher na janela que também foi feita de projeção. Algumas pessoas aqui embaixo.
Desse lado também, algumas coisas de cores aqui, as bandeirinhas, tudo isso projetado através de luz. Então, pode ser totalmente um espaço e também pode ser basicamente só algumas partes. Então, nós temos esse tipo e também nós temos as projeções mapeadas em carro. Ai, tia, mas para que isso acontece? Para você ver como é que fica o design do carro. Às vezes o carro tem uma cor branca e você quer ver como ele fica vermelho ou neon, alguma coisa do tipo. Ou como ele vai ficar com alguma paisagem. Aqui nós temos um exemplo desse carro e ele tem toda uma estrutura de projeção em flores. Ó, você vê as florezinhas amarelas nele, lá atrás tem um fundo, como se fosse uma paisagem. Então, é uma forma de você vender o seu carro, de você mostrar como é que fica as diferentes cores, também chamar atenção para o modelo que o carro tem. Então, a projeção, como a gente disse lá no início, pode ser feita em prédios, em paredes, em carros e também em aviões. Aqui nós temos um avião e tem uma projeção nesse avião. Se você for observar, existe uma espécie de mapa, né? Como se fosse um mapa mundi nele. Ó. Observe. E ele teve toda uma projeção, né, para ficar a estrutura aqui. Pode ser até que a projeção mapeada, nesse caso, seja feita para saber como é que vai ficar, se caso o dono desse avião queira fazer uma pintura nesse avião. Então, já pode mapear e, obviamente, saber como vai ficar. Então, observe, ó, o desenho é todo refletido na estrutura do avião. Também no mesmo processo, com um projetor que vai ampliar aquela imagem, que vai colocar exatamente como está. E até parece realmente que o próprio avião ele está pintado com essa cor, mas, na verdade, é uma projeção. Isso é muito interessante porque isso dá uma possibilidade, amplia uma possibilidade. Então, quando você observar por aí, mais uma vez, em algum local, em algum show, em alguma live que você está assistindo, e você observar uma projeção mapeada, você vai saber como é que é feita a projeção e por que ela é feita, com qual intenção e como ela é interessante, né? A possibilidade que a projeção dá para que a gente possa fazer um ambiente como esse daqui, uma decoração, sem precisar pintar ou modificar uma estrutura. Aqui eu posso simplesmente colocar, depois apagar o projetor, né? Desligar o projetor e o ambiente não vai ser modificado. Não preciso pintar, não preciso fazer nada. Então, é muito mais fácil e não modifica o ambiente, mas é muito complexo também quando você vai fazer a projeção. Então, tem que ter uma pessoa que tenha muita técnica para realizar isso. Se você quiser até fazer em casa uma pesquisa, você vai descobrir como é feito o detalhamento, quais são os processos, quais são os materiais exatamente que você utiliza para poder fazer esse tipo de projeção. Mas é muito bonito, né? Você consegue decorar um ambiente apenas com luz, com uma imagem refletida ou com um vídeo refletido. Isso está sendo muito utilizado hoje em dia e vai ser muito utilizado ainda mais aí à frente. E vocês vão ver, com certeza, isso um dia ou outro. Gente, vamos recapitular aí o que a gente aprendeu na aula. Nós aprendemos mais 2 tipos de arte urbana ou arte em ambiente aberto. A instalação, que é um tipo de instalação artística, ou seja, uma obra de arte que ocupa um espaço, e o mapeamento ou projeção mapeada, que é uma obra, um desenho, uma pintura que ela é projetada, ou seja, que ela é lançada sobre uma parede, uma estrutura, uma casa, um carro ou um avião. Tá? Espero que vocês recordem e até a próxima aula.